Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, eu inicio meus cumprimentos dos senhores vereadores, em nome da excelentíssima senhora vereadora Jéssica Lima do Carmo, que é presidente dessa Casa Legislativa. Agradeço o convite e a abertura dessa tribuna ao Ministério Público para discorrer acerca do projeto de lei do acolhimento, do Serviço de Acolhimento de Família Acolhedora. Nesse aspecto, eu parabenizo, então, o município de Conceição de Jacuípe pelo encaminhamento desse projeto de lei à Câmara de Vereadores e parabenizo igualmente essa Câmara Legislativa pelo tratamento de urgência que esse projeto merece. Isso demonstra que Vossas Excelências estão preocupados com as nossas crianças e adolescentes, que são os nossos bens mais preciosos e o futuro dessa cidade, desse município de Conceição do Jacuípe. O serviço de acolhimento é um serviço que tem que ser feito, um serviço de oferta pelo município. Nesse serviço, se acolhem, então, crianças e adolescentes que encontram-se em situação de risco, em situação de vulnerabilidade social e que foram afastados de suas famílias em casos excepcionais por decisão judicial ou então que foram abandonados pelas suas famílias. O acolhimento institucional, ele é um serviço que é obrigatório em todas as cidades. O acolhimento institucional, o serviço de acolhimento, ele pode ser feito por abrigo, casa-lar, república, e também existe a modalidade que é o acolhimento familiar. O acolhimento familiar, ele foi incluído no Estatuto da Criança e do Adolescente, uma inclusão, de certa forma, recente, já que nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente da década de 90, e a inclusão do acolhimento familiar é de 2010, justamente porque se demonstra uma vantagem de acolhimento às crianças e adolescentes. Ressalta-se que, infelizmente, até o presente momento, o município de Conceição do Jacuípe não possui um serviço de acolhimento, ou seja, nós que estamos lá na ponta, no sistema de garantias de direitos de criança e adolescente, tal como Ministério Público, Judiciário, Conselho Tutelar, CMDCA e também CREAS, as equipes técnicas do município, quando nós nos deparamos com crianças e adolescentes em situação de violência e de abandono, nós não temos onde colocar essas crianças, onde acolher essas crianças. É importante dizer que esse serviço de acolhimento não é uma faculdade do município, e sim obrigatório de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tendo em vista o artigo 227 da Constituição e também o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, criança e adolescente é tido como prioridade absoluta na nossa Constituição e no nosso ordenamento jurídico. Esse princípio, então, da prioridade absoluta diz que é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, lazer, entre outros direitos. O referido princípio também encontra-se previsto no artigo 4º da Constituição. E nesse artigo diz também que é dever da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar a garantia de prioridade, que compreende primazia de receber serviços, procedência no atendimento de serviços públicos e, principalmente, eu acho que agora a gente entra aqui no cerne desse projeto de lei, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com proteção à infância e juventude. É importante trazer aqui palavras de um doutrinador que diz que o princípio da prioridade absoluta é a concretização dos direitos fundamentais, que são aqueles direitos básicos de todo cidadão, que são a afirmação do pleno exercício da cidadania social do cidadão, que também deve ser tido a crianças e adolescentes. A nossa Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente
traz nossas crianças e adolescentes como sujeitos de direitos. Nós não temos mais crianças e adolescentes vistos como objeto, mas sujeitos e que merecem a devida atenção pelos órgãos, pelo município, pelo Poder Legislativo, pelo Poder Judiciário e pelo órgão ministerial, Ministério Público. Então, o que seria esse serviço de acolhimento familiar? É aquele em que organiza um acolhimento em que crianças e adolescentes, afastados, então, por medidas de caráter judicial e também abandonados por suas famílias, que vão ser acolhidos em residências de famílias acolhedoras. Essas famílias acolhedoras terão uma ajuda de custo do município para receber essas crianças e também terão a capacitação por meio de equipes técnicas que serão fomentadas e que serão organizadas, inclusive tem no projeto de lei a existência dessas equipes técnicas que irão preparar e fazer o acompanhamento frequente dessas famílias. É previsto também que na família acolhedora não é uma hipótese de adoção. Nós não estamos afastando essas crianças de suas famílias de origem para as famílias acolhedoras adotarem. Essas famílias acolhedoras, elas vão ser como um estágio para essas crianças, então, retornarem às suas famílias de origem, né? Aí nós vamos ter um acompanhamento individualizado e um acompanhamento mais frequente dessas crianças, ou então para serem, já se não houver possibilidade de reintegração dessas crianças às suas famílias, vamos encaminhar essas crianças à adoção. Essa espécie de acolhimento, ela distingue do acolhimento institucional, que é aquele acolhimento no abrigo, especialmente porque ele traz essa atenção individualizada à criança, a possibilidade de construção de novos vínculos afetivos e o favorecimento da convivência familiar, traz com que as crianças tenham uma rotina, uma família e aquele sentimento de pertencimento, que é o que acontece quando a criança ou adolescente é institucionalizada. Cada família ela vai receber, em regra, uma criança ou um adolescente, exceto no caso de grupo de irmãos, para não haver, então, essa separação dos irmãos. Então, essa família, colocando essa criança no seio dessa família, ela irá cuidar e dar um amor como se fosse um membro da família. Vai levar na escola. Se a família for de uma determinada religião, vai levar essa criança na igreja. Numa festa, né, aqui nós temos na Bahia o São João, que é muito festejado, a família pode levar a criança ao São João. Nós, então, não retiramos essa criança do seio da comunidade. Nós temos, então, a inclusão dessa criança numa família, onde ela vai ter o amor de uma família, e, além disso, nós vamos afastar essa criança do sentimento e da convivência comunitária, que é tão importante. Além disso, senhores, de acordo com o ECA, o acolhimento familiar ele tem prevalência ao acolhimento institucional. Por isso que é tão importante essa questão do acolhimento familiar. Quando se tem uma cidade em que nós temos mais de um serviço de acolhimento, ou seja, um acolhimento familiar e um acolhimento institucional, dá-se prevalência, então, a colocar essas crianças e adolescentes nessas famílias acolhedoras. Como foi dito, o serviço de acolhimento aqui, né, em Conceição de Jacuípe, que é uma cidade considerada ainda de pequeno porte, ele pode ser implantado apenas no serviço de acolhimento familiar. Não é necessário, ainda pelo porte da cidade, talvez posteriormente tenhamos que pensar em uma outra alternativa, mas inicialmente o acolhimento familiar, né, por meio de famílias acolhedoras, é suficiente a atender às demandas que nós temos enquanto sujeitos de garantias das crianças e adolescentes.
Além disso, existem várias vantagens da família acolhedora, tanto para a criança e do adolescente, quanto para a gestão de recursos. Primeiro, para a criança e o adolescente, nós temos um atendimento personalizado, individualizado, que nós não temos em casos de acolhimento. Nós temos vínculos afetivos mais estáveis para se ter um desenvolvimento saudável dessas crianças. Temos, novamente, vou repetir, convivência comunitária. E, por fim, no tocante às vantagens da gestão, é que nós temos um menor custo. Quando nós temos um abrigo, nós temos a necessidade de uma equipe permanente, pessoas que cuidam desse abrigo. Além disso, nós temos água, nós temos luz, questões de problemas internos, reforma da casa. Além disso, nós temos a possibilidade de alocar esses recursos que talvez seriam utilizados para a construção de uma casa, para capacitar equipes técnicas, né, com psicólogos, equipes multidisciplinares, para cuidar dessas crianças e adolescentes. Nós temos também a otimização de recursos humanos, já que a família acolhedora ela vai receber aquela criança e ela vai receber o auxílio do município apenas quando ele recebe a criança. Quando a criança ela for encaminhada novamente à sua família de origem ou à adoção, cessa esse benefício. Então, nós temos também essa otimização de recursos humanos e recursos financeiros. E, além disso, de acordo com o censo do SUAS de 2018, verificou-se de forma empírica que o tempo de permanência das crianças no acolhimento ele se reduz demasiadamente quando existe esse acolhimento familiar. Eu acho que é muito importante esse projeto e eu fico muito feliz em estar aqui na casa de hoje esclarecendo. Me coloco à disposição de todos os vereadores para esclarecer qualquer tipo de dúvida acerca desse projeto. Novamente, reafirmo a minha felicidade de estar aqui em falar sobre isso. Acredito que só é possível ensinar uma criança a amar amando. Senão nós não dermos o carinho necessário àquela criança, ela não vai aprender como é amar. E retirar o amor de uma criança, eu acho que é a maior maldade que existe. Eu acredito também, como eu disse à vereadora Jéssica no início, eu, enquanto promotora de justiça aqui, titular dessa comarca, assumi em julho do ano passado, até me apresento aqui a todos os vereadores e a comunidade, já que, às vezes, a gente já faz quase um ano que eu estou aqui, mas não é possível a gente se conhecer. Eu encaro o Ministério Público como uma missão de vida. Sou uma menina que sonhou ser promotora de justiça desde muito nova, vim do interior do Paraná, do sul do país, e me desloquei ao interior da Bahia com essa missão. Né? Não vim aqui para brincar, vim a trabalho duro e árduo. E, enquanto promotora de justiça, a gente tem que fazer escolhas em sua atuação, né? Mas escolhas que devem ser pautadas justamente com os ditames da Constituição e da nossa legislação. Como escolha inicial de atuação na comarca de Conceição do Jacuípe, priorizo, então, a defesa dos direitos da criança e adolescente, né? E hoje vejo que esse projeto de lei é uma vitória para o município e especialmente para a população e para nossas crianças, que merecem ser amadas e acolhidas da melhor forma possível. Eu agradeço a todos, agradeço novamente aos senhores vereadores pela abertura dessa tribuna e desejo a todos um bom trabalho.